Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo e estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 34. Eu quero ler com os irmãos o versículo 30, que está escrito assim: Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Amados, esse capítulo 34, acho que é um dos capítulos da Bíblia mais tensos e complicados, principalmente quando a gente lê e imagina o que está acontecendo, né? Tenta visualizar ali o que estava acontecendo. É um capítulo bem complicado. Nós vemos que acontece uma cena de uma violência sexual contra a filha de Jacó, contra Diná. Depois, os irmãos dela se posicionam para se vingar contra ela e acabam matando todos os homens ali daquela região. E Jacó conclui falando assim para Simeão e Levi, que lideraram, né, toda a vingança ali contra aqueles homens pelo que fizeram com a sua irmã. E aí Jacó fala para eles: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, ou seja, dos habitantes aqui desta terra. Nós já somos poucos, se eles se puserem contra nós, nós seremos destruídos. Toda a minha família vai ser destruída. E amados, quando nós olhamos para esse capítulo, nós vemos a importância de uma família bem estruturada. Eu já falei isso em outro áudio, que a família de Jacó cresceu, se desenvolveu num ambiente muito ruim. Nós vimos disputa entre as mulheres de Jacó, Lia e Raquel, colocando até mesmo as suas servas, dando as suas servas para serem concubinas de Jacó, e elas também tiveram filhos. Então foi um ambiente de ciúme, de inveja, de disputa, um ambiente que não era fundamentado num relacionamento com Deus. Nós já vimos que Jacó posteriormente vai se relacionar com Deus, posteriormente que ele vai reconhecer que de fato Deus está com ele, que ele precisa andar com Deus. Então, nós vemos uma família extremamente desestruturada e vivendo coisas que não precisariam viver. Nós lemos no início do capítulo 34, se você não leu, eu sugiro que você leia o capítulo para você entender plenamente o que nós estamos falando aqui. No início do capítulo, nós vemos que Diná, filha de Lia, ela decidiu sair para conhecer como as mulheres da terra viviam. Ou seja, numa linguagem bem simplificada para nós entendermos, é como se fosse uma jovem cristã querendo conhecer o mundo, querendo conhecer como que as mulheres do mundo vivem. E nessa curiosidade que ela teve, ela se tornou vulnerável a uma situação que ela não precisaria ter passado, mas ela acabou passando. O filho do rei, ali daquela região, viu ela, se interessou por ela, a possuiu. Depois a Bíblia relata que ele acabou se apaixonando por ela, quis casar com ela, mas os irmãos dela tramaram uma vingança contra todos os homens por causa do que eles fizeram com a sua irmã, a desonra que eles causaram, violentando a sua irmã Diná. Tudo isso, amados, quando nós vemos, como eu mencionei, a desestruturação familiar levando a uma situação, a várias situações, na verdade, que Jacó não precisaria ter enfrentado, que seus filhos não precisariam ter enfrentado, que sua filha não precisaria ter enfrentado. Se fosse uma estrutura diferente, se tivesse uma família fundamentada num relacionamento com Deus,
Não é o que nós vemos aqui. Amanhã nós veremos no capítulo 35 que, enfim, Jacó tem um posicionamento. Ele manda todos os da sua casa livrarem-se de todos os deuses estrangeiros, vai purificar o ambiente, vai para Betel, onde Deus manda ele se estabelecer, que foi onde Deus apareceu para ele a primeira vez, quando ele estava fugindo de Esaú, mas isso fica para amanhã, o capítulo de amanhã. Então Jacó tem um posicionamento firme na sua caminhada com Deus. Mas veja todas as coisas que Jacó precisou passar, enfrentar, por não ter se estruturado, por não ter desenvolvido um relacionamento com Deus logo no início da sua caminhada. E amados, ele tinha o exemplo do pai, Isaac, que se relacionava com Deus. Ele sabia muito bem como havia sido o relacionamento do avô dele, Abraão, com Deus. E ainda assim, ele não desenvolveu esse relacionamento no começo. Ele foi desenvolver depois e passou por inúmeras coisas que não precisaria ter passado. Amados, quando nós nos posicionamos em Deus, num relacionamento firme e genuíno com Deus, nós evitamos muitas coisas na nossa vida e na nossa família. Por isso que é importante nós assumirmos essa nossa responsabilidade da nossa caminhada com Deus. Quantas coisas você já passou na sua vida? Pensa aí. Quantas coisas você já passou, já enfrentou na sua vida, coisas trágicas talvez, porque você não tinha se posicionado firmemente em Deus, em caminhar com Deus. É claro, amados, que nós não estamos isentos de enfrentar situações trágicas. Não estamos isentos. Eu não estou falando aqui que toda situação trágica é porque nós não estamos posicionados em Deus. Eu não estou falando isso. Me entenda, por favor. O que eu quero colocar aqui é: pense sobre a sua caminhada e veja aquelas áreas da sua vida ou situações da sua vida que você enfrentou, que você sabe que foram porque você não se posicionou firmemente na sua caminhada com Deus. Vieram consequências, vieram adversidades que você sabe que não precisaria ter enfrentado, mas que enfrentou porque você estava ali numa caminhada titubeante com Deus. Muitas vezes, amados, nós enfrentamos coisas porque estamos ali. Caminhamos um pouco com Deus, caminhamos um pouco na incredulidade, se deixando amoldar pelos padrões do mundo, tendo curiosidade para conhecer como as coisas no mundo funcionam. Essa é uma mensagem, amados, que nos faz pensar, principalmente no tempo em que nós temos vivido. Para quem tem filhos, é tão importante pais estabelecerem um ambiente de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que os filhos possam ver nos pais o exemplo de um relacionamento com Deus. Pais que se posicionam e que ensinam os seus filhos, pais que mostram que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer, que esse mundo jaz no maligno, que a sabedoria, que a cultura, que a forma de viver desse mundo aqui é uma forma completamente caída, corrompida, que não traz nada de bom para nós. Que o fundamento da nossa alegria, da nossa satisfação está em Cristo. Sabe, os pais precisam transmitir isso para os filhos, mas como que os pais vão transmitir isso se muitas vezes eles não vivem isso? Eles não têm um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Como que eles serão um exemplo para os filhos? Amados, mesmo pais que são exemplos, muitas vezes os filhos se desviam do caminho. Imagine aqueles que não levam uma vida firme e genuína, de uma fé genuína em Deus, um relacionamento com Deus. Os filhos ficam ainda mais vulneráveis, essa vulnerabilidade que o inimigo ele se aproveita e utiliza disso para tentar se infiltrar nas famílias, nos relacionamentos, tentando todo tipo de causar todo tipo de problema.
E nós precisamos estar atentos a isso. Talvez você não tenha filhos, mas tem pessoas que convivem com você, tem sobrinhos, tem pessoas ao redor, principalmente mais jovens. Por que eu falo mais jovens? Porque nós vemos um trabalho intenso das trevas para aprisionar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, colocando a sabedoria do mundo como algo muito bom, atraente, e colocando Deus, Bíblia, vida com Deus como se fosse uma coisa ultrapassada, que não funciona mais assim, não é mais desse jeito, né? Tanto que nós vemos um engano adentrando o meio da igreja. Nós temos que fazer eventos diferentes para atrair os jovens. Na verdade, não precisa de eventos diferentes para atrair os jovens. Os jovens precisam ser ensinados na palavra de Deus. Quem vai operar a transformação no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças é o Espírito Santo. O que precisa ser ensinado e colocado e ser visto pelos jovens é a palavra de Deus, é um relacionamento profundo com Deus, é a vida de intimidade com o Senhor e com a sua palavra. É isso que os jovens precisam, é de exemplos de pessoas que de fato vivam a vida com Deus. E nós vemos que o inimigo ele tem agido de muitas formas. Para quê? Para colocar essa curiosidade para que os jovens, os adolescentes, eles queiram descobrir as coisas lá no mundo. O adolescente por si só ele já é curioso. Criança, adolescente, jovem já é curioso por si só. E ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, com toda essa tecnologia, com todas essas informações, são tantas sensações geradas. É claro que os jovens e adolescentes são atraídos para isso. E amados, isso é uma das coisas que o inimigo mais tem utilizado. Por isso que o inimigo quer de fato destruir família. Ele quer destruir o conceito de família, ele quer destruir o relacionamento familiar, ele quer destruir o fundamento, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele vai destruir as crianças, os adolescentes, os jovens. Nós vemos aqui um exemplo de coisas que Jacó enfrentou na sua casa, na sua família, que ele não precisaria ter enfrentado, mas por quê? Porque ele tinha uma estrutura familiar totalmente desregrada, desorganizada, cheia de problemas. Já começou com ele tendo problema de se casar já com 2 mulheres, ele não deveria ter feito isso. Mas, ok, ele foi enganado. Por que foi enganado? Nós já vimos isso, porque ele enganou, então ele também foi enganado pelo seu sogro, e aí casou com as 2 irmãs, depois aceitou as servas como suas concubinas, ou seja, toda uma desestrutura que foi tornando aquela família uma família totalmente vulnerável para todo tipo de maldade, de perversidade, de coisas que não precisariam ter vivido, ter enfrentado. Amados, que eu e você nós assumamos a nossa responsabilidade no nosso relacionamento com Deus em relação à nossa vida e à nossa família, aqueles que nós temos um certo grau de influência. Talvez você não tenha filhos, ou talvez seus filhos já sejam maiores, já estejam casados, você já tenha netos. Tente influenciar os seus netos. Seja um exemplo de alguém que se relaciona com Deus, alguém que de fato caminha com Deus, alguém que vive uma jornada com Cristo Jesus. É disso que os adolescentes, os jovens, as crianças precisam. O trabalho de convencimento nos corações deles será o Espírito Santo que fará. Mas nós, amados, temos vivido um tempo em que as famílias estão assim como estava a família de Jacó, totalmente desestruturadas. E aqui eu nem estou falando só de famílias do mundo, estou falando de famílias cristãs, que se denominam cristãs. Nós vemos famílias envolvidas em todo tipo de inveja, de ciúme, de ira, de raiva, alimentando ódio,
pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos. Amados, que eu e você nós assumamos a nossa responsabilidade de sermos imitadores de Deus. Assim como o apóstolo Paulo falou, sejam imitadores de Deus. Ele teve a ousadia de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina a caminhada de retidão que o apóstolo Paulo vivia e levava para ele ter a ousadia e a coragem de poder dizer, podem me imitar porque eu imito a Cristo. Amados, é disso que nós precisamos na nossa geração, de imitadores de Deus, imitadores de Cristo, que queiram viver de fato um relacionamento com Deus. A juventude não precisa de algo novo para ser atraído. Já tem muita coisa aí no mundo. Já tem muita distração no mundo. O que eles precisam é da genuína palavra de Deus, porque só a palavra de Deus cura, liberta, transforma, salva. Só a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de entrar o mais profundo do coração, como diz lá em Hebreus, fazer a divisão de alma e de espírito juntas e medulas e trazer o discernimento das intenções do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder. E é disso que nós precisamos. Por isso precisamos nos estruturar. E eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a assumir essa responsabilidade dentro da tua casa. Talvez você diga assim, mas só eu sou cristão dentro da minha casa. Eis aí um privilégio, eis aí uma oportunidade para você se posicionar firme, perseverando num relacionamento com Deus, num relacionamento com a palavra de Deus e crendo que o Espírito Santo vai convencendo os teus familiares. Talvez você tenha, a família toda sua seja cristã, mas todo mundo age um pouco displicente, é um pouco negligente. Eu quero encorajar você a assumir um papel de responsabilidade, de orar pela sua família, de se posicionar num relacionamento genuíno com Deus, de ser um exemplo dentro da tua casa, um exemplo de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Sabe, amados, nós temos vivido tempos difíceis que as pessoas, cristãos, aqui estou falando de crente, que é muita coisa. Os cristãos querem muitas coisas. Querem vitória, querem bênção, querem milagre, buscam uma experiência sobrenatural com Deus, mas poucos têm assumido a responsabilidade de ser instrumento para manifestar a vida de Cristo. A vida de Cristo é a única coisa que é o mais importante, não a única coisa, mas é o mais importante para nossa caminhada cristã. É nós manifestarmos a vida de Cristo que já foi depositada em nós. O resto, amados, as bênçãos, as experiências sobrenaturais, os milagres, nós vamos viver enquanto caminharmos aqui nesse mundo como cristãos. É claro que nós vamos ter experiências sobrenaturais com Deus, vamos viver milagres, vamos receber bênçãos, tudo isso. Mas o mais importante é revelarmos e manifestarmos a Cristo Jesus. Por quê? Porque só Cristo tem poder de mudar, de transformar, de libertar, de curar. Só Cristo tem esse poder. É por isso que ele nos convida para sermos embaixadores dele nessa terra, representantes dele nessa terra aqui. Então, enquanto você medita nesse capítulo 34 de Gênesis, que podemos dizer que é um capítulo bem trágico, que acontece tantas coisas ruins nesse capítulo aqui, nós vemos por quê? Por causa de uma família completamente desestruturada, que não buscava Deus, que não se relacionava com Deus. Apesar de ter um chamado em Deus, não era uma família que se relacionava com Deus. Amados, e quantos de nós, apesar de sermos cristãos, não nos relacionamos com Deus? Eu sou crente, eu vou na igreja, mas nós precisamos o quê? Nos relacionar com Deus, assumirmos o nosso papel de embaixadores de Cristo Jesus para fazermos a diferença dentro da nossa casa, na nossa família, na comunidade cristã onde estamos inseridos. Fomos chamados para representarmos a Cristo Jesus. Por isso que Deus nos capacita por meio do seu Espírito para que nós possamos de fato ser imitadores de Deus. É pelo poder e pela capacitação que vem de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo que habita em nós.
É o Senhor que nos fortalece, que nos capacita, que nos ajuda, que nos ensina, que nos guia. É o Senhor. Mas nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não tem como o Senhor se revelar através de nós, a vida de Cristo ser revelada através de nós, se nós não assumirmos esse papel de colaboradores de Deus. E nós assumimos esse papel nos relacionando com Ele, colocando a palavra de Deus como algo primordial na nossa vida, entendendo que é a palavra de Deus que nos traz discernimento, como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos alinhar. Toda a escritura é inspirada e é útil, ela é proveitosa para nos tornar pessoas aperfeiçoadas em Cristo, aperfeiçoadas na nossa fé, que eu e você, nós assumamos mesmo essa responsabilidade, que nós não sejamos aqueles crentes egoístas que pensam assim, eu tô salvo, é isso que importa. Sabe, que nós possamos olhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo e nós queiramos de fato vê-los crescendo no Senhor, vivendo a vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós. Sabe, amados, quando eu olho, eu não tenho uma família, tenho muitos familiares, né? Mas a minha família, vamos dizer assim, é pequena. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus 2 sobrinhos, e aí eu sou noiva e tem a Karina, que é como se fosse da família, né? Nós adotamos ela como se fosse da nossa família. Não é uma família tão grande assim, e todos nós somos cristãos. Quando eu olho para os meus sobrinhos, adolescente, criança ainda, eu quero poder transmitir para eles vida de Cristo, a palavra de Deus, ser uma influência que possa fazer a diferença na vida deles. Sabe, amados, quando eu olho para os meus familiares, primos, tenho tios, filhos dos meus primos, eu olho e eu penso, poxa, eu quero poder ser uma influência de Cristo na vida deles, tanto aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo Jesus, quanto aqueles que ainda não entregaram. Sabe, amados, às vezes nós levamos uma vida cristã muito egoísta, muito egocêntrica, olhando só para nós. Tá bom, eu já tô salva, tá tudo certo. Mas que eu e você, nós queiramos fazer a diferença. Porque quando nós agimos assim, nós vemos o reflexo disso nas circunstâncias, nas situações. Sabe, muitas coisas são evitadas dentro da nossa casa, com os nossos familiares, por causa de um posicionamento nosso em Deus. Situações, às vezes, que poderiam ser trágicas, não acontecem por causa de um posicionamento nosso. Como assim? Amados, quando nós nos posicionamos firmemente no Senhor, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós vivemos de fato a vida cristã, as pessoas que estão ao nosso redor também desfrutam dos benefícios, vamos colocar assim, que nós temos em Cristo Jesus, de proteção, de vida abundante. Sim, amados, a nossa casa não é porque nós somos melhores, não é isso, mas a Bíblia nos garante que quando nós vivemos firmados em Cristo Jesus, a Bíblia diz assim, que Deus nos protege, um maligno não pode nos tocar. Nós estamos o quê? Estamos blindados. E muitos pais, quando eles se posicionam, eles protegem a vida dos seus filhos. Muitos irmãos, quando se posicionam, muitas vezes protegem a vida, a ação deles, a vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, de intercessão, protege a casa, protege a vida dos seus irmãos, daqueles que vivem com eles. Amados, a vida com Deus é assim. A vida com Deus flui dessa maneira. Por isso que Deus nos como seus embaixadores, como seus representantes.
Por quê? Porque nós podemos representá-lo e ao representá-lo, ou seja, ao manifestar a vida de Cristo através da nossa vida, nós também nos tornamos instrumentos de bênção, instrumentos que abençoam aqueles que estão ao nosso redor. O lugar onde Cristo estava, se nós pensarmos, quando Cristo caminhou sobre a terra, Jesus Cristo como homem caminhando sobre a terra, amados, onde ele estava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram protegidas simplesmente pela presença de Jesus Cristo ali. Pessoas desfrutavam dos benefícios da presença de Jesus Cristo, eram alimentadas, recebiam milagres. O mesmo acontece quando nós nos posicionamos como imitadores de Deus, quando levamos a sério a nossa vida cristã. Pessoas que convivem conosco são impactadas pela presença do Espírito Santo da vida de Cristo através de nós, através da nossa vida. E isso é glorioso, amados, isso é um privilégio. Não sei vocês, mas isso é um privilégio. É por isso que quando nós lemos uma história dessa, tão trágica, porque para mim é uma história trágica, esse capítulo 34 de Gênesis é uma história trágica, que a gente vê violência, vê morte, vê todo tipo de tragédia acontecendo que não precisaria ter acontecido se uma família tivesse se posicionado, se Jacó tivesse se posicionado, se suas mulheres, Lia, Raquel, tivessem se posicionado, mas não. Alimentaram um ambiente completamente confuso, cheio de inveja, de ciúme, de mentira, de engano. Que eu e você possamos nos posicionar e assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como cristãos de fato que somos, para influenciar a nossa casa, a nossa família, aqueles que têm filhos, netos, sobrinhos, que nós sejamos esses instrumentos que abençoam, instrumentos que levam a vida de Cristo para onde quer que nós estejamos, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos esses instrumentos que abençoam as pessoas que estão convivendo conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu ensino. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a nos manter firmes na caminhada contigo. Temos vivido tempos difíceis, tempos em que o inimigo tem assolado as famílias, tem tentado destruir, desestabilizar. Pai, nós confiamos em Ti, confiamos no Seu poder, na Sua ajuda, na Sua capacitação. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós queremos nos colocar firmemente num relacionamento contigo, assumindo uma responsabilidade para sermos imitadores de Cristo Jesus, para sermos os seus instrumentos que levam bênçãos para dentro da nossa casa, para nossa família, pessoas que são de fato manifestantes da sua vida, da sua glória, da sua presença, Deus. Nós queremos viver assim, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado através das nossas vidas. Ah, Pai, num tempo em que as pessoas buscam tantas coisas desse mundo aqui, Pai, num tempo em que as crianças, os adolescentes, os jovens estão tão curiosos para descobrir todas as coisas que o mundo pode oferecer, Pai, nós queremos nos posicionar dentro da nossa casa como exemplos para os mais jovens, como exemplo para as crianças, como exemplo para os adolescentes. Ah, Pai, nos ajuda. Pai, nós oramos pela vida dos filhos, oramos pela vida dos netos, dos meus irmãos que têm netos, Pai, pela vida dos sobrinhos, de todos aqueles mais jovens, Senhor. Nós oramos para que os olhos dos seus corações sejam iluminados e eles possam contemplar a glória do Senhor, eles possam receber plenamente a verdade do Senhor, que eles sejam convencidos que o único caminho é Cristo Jesus, que esse mundo tem muitas coisas a oferecer, mas nada que seja de fato satisfatório, nada eterno.
Ah, Pai, que as crianças, os jovens, os adolescentes que estão ao nosso redor, eles possam sentir o impacto da tua presença através de nós. Ah, Senhor, nos ajuda a viver assim. Nós queremos ser de fato representantes de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nós queremos ser de fato aqueles que revelam e que manifestam a tua vida. Nós queremos ser atalaias dentro da nossa casa, da nossa família. Senhor, nos ajuda a orar, a interceder pelos nossos familiares que estão um pouco abatidos, que estão desviados, que precisam se voltar ao Senhor. Pai, nos ajuda a não termos uma visão egoísta que só pensa em si mesmo. Não, Senhor, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos assumir a responsabilidade como embaixadores de Cristo que somos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, que sejamos pessoas que influenciam, pessoas que abençoam, que de fato transmitem a vida de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. Nós queremos viver assim para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.